Bom dia, graça e paz. Me chamo Thalita e nós estamos essa semana juntas no devocional, falando sobre pessoas comuns que tiveram um encontro com Deus e ali suas vidas foram transformadas. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um homem bem conhecido que se chama Moisés. Provavelmente você já ouviu falar dele, o homem que viveu aquela experiência não comum de ver o mar se abrir. Mas a gente vai falar hoje dele, mas um pouquinho mais para trás, bastante lá para trás, que é quando o Senhor o chama para essa grande obra, que era libertar o povo, né? O povo hebreu, da qual Moisés fazia parte. Moisés era hebreu, porém ele foi criado, né, pelo faraó, na verdade pela filha do faraó, mas ele não era, né, um egípcio, ele era um hebreu. E quando ele descobre tudo isso, ele vai embora, ele foge também porque matou um dos soldados ali. E ele se casa, constitui família. E um dia comum, né, onde Moisés estava ali pastoreando o rebanho do sogro dele, lá no monte, do nada, né, ele sobe pro Monte Horebe e vai ali cuidar das ovelhas, enfim, do seu sogro. E de repente aparece um anjo, né, do Senhor, mas numa chama de fogo que saía de uma sarça, né? Então, no deserto, nesses lugares muito secos, é muito comum isso, a sarça pegar fogo, né? Só que Moisés, vendo aquilo, ele percebe que tinha uma coisa diferente, porque aquela sarça queimava, mas não se consumia. E eu quero ler com você Êxodo 3, a partir do verso 3. Vamos ler até o 11. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver se essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou eu, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Até aqui, amém? Depois nós vamos ler um trechinho do 4. No 4, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é do verso 1 ao verso 12, também um pouco extenso. Mas vamos lá. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: joga-a no chão. Moisés já jogou e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue ela pela cauda. E Moisés estendeu a mão,
pegou a serpente e esta se transformou em uma vara na sua mão. Então o Senhor disse: isso é para que eles acreditem que o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Senhor ainda disse: põe a mão dentro da sua veste. Assim Moisés pôs as mãos dentro da veste, e quando a retirou, a mão estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora ponha de novo a mão dentro da sua veste. E Moisés tornou a pôr a mão, e quando a tirou, estava novamente como o restante da sua pele. Então o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu a boca ao homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Amém? Até aqui é um pouco extenso, mas aqui só para a gente conseguir entender, né? O Senhor, ele chamou Moisés para tirar Israel do Egito, o povo. E Moisés, ele expressa preocupação por sua inadequação e incapacidade para libertar Israel, né? E o Senhor, ele assegura a Moisés que estaria com ele, lhe daria poder para livrar o povo das mãos do faraó. E ali, depois um pouquinho mais para frente no 4, Moisés insiste, né, em falar: Senhor, eu não sei falar, manda alguém em meu lugar. E aí o Senhor Deus fala: tá bom, você tem um irmão, o Arão, ele vai com você e ele vai falar por você. Só que Deus não fala que daria a Arão, né, essa autoridade de fazer milagres e tudo que Moisés vivenciou. Ele apenas falaria por Moisés. Então, só um parênteses aqui. Existem situações como esta, por exemplo, que o Senhor poderia tocar na boca de Moisés e curá-lo. A gente não sabe se ele era gago, se ele era fanho. Algumas versões falam assim: Moisés fala para o Senhor: eu sou de língua pesada. Né? A gente não sabe o que isso significa, mas o fato é que Jesus fez, né, milagres ali para mostrar que era com ele. Ele podia tocar na boca de Moisés, mas o Senhor não fez. O porquê exatamente a gente não sabe, mas isso mostra a soberania dele, que em situações o Senhor vai fazer, em outras o Senhor vai nos habilitar para, né, para cumprir a sua vontade, mas que nem nesse caso o Senhor chama o irmão de Moisés para ser o porta-voz dele. Então o Senhor vai prover aquilo que a gente tem dificuldade ou aquilo que a gente não tem bem desenvolvido. Se ele não nos der a capacidade, ele vai suprir de alguma maneira, que foi o que aconteceu aqui. E aí a gente vê um encontro, né, nessa situação, ali no 3 que a gente leu, quando Moisés estava no Monte Horebe, um encontro muito inusitado entre Moisés e Deus. Afinal, o Senhor aparece através de uma sarça pegando fogo. Não era figura em si de Deus, porque se nós vemos o Senhor, a gente morre, né, na mesma hora. Mas o Senhor, ele aparece ali numa sarça pegando fogo. E esse encontro, ele marca a vida de Moisés. A partir dali, a vida dele não foi mais a mesma. Porque quando ele entende o chamado de Deus, né, ele para de relutar e aceita. Fala, ok, e aí ele aceita e ele pega a sua família imediatamente, né? Ele volta, fala para o seu sogro que está indo embora, pega a sua família e parte, volta para o Egito para poder viver o propósito de Deus.
Mas esse encontro com Deus habilita Moisés para libertar o povo. Porque ali o Senhor faz sinais, fala, olha, eu vou com você, sou eu que vou te usar. Então, né, joga aí o cajado no chão, vira cobra, a mão leprosa. Então, o Senhor habilita Moisés. Mas também, ele o faz entender quem ele era para Deus, né? Quem Moisés era, o que o Moisés significava para o Senhor. Porque ele pôde ver e viver diariamente, né, quando ele volta para o Egito, em cada uma das suas batalhas, né, não batalhas explícitas, né, no sentido literal da palavra, mas nas dificuldades, naquilo que ele tinha que fazer, perdão, confrontar o faraó, enfim, para libertar o povo, Moisés via que não era sobre ele, né, que aquilo tudo que estava acontecendo não dependia dele, ou seja, se ele falava bem ou não, se ele era forte, se ele era aceito pelo faraó e pelo povo, se ele era amado, não é mesmo? Sobre ser influente. Afinal, quando ele volta para falar com o faraó, até então, a gente pode supor que é como se fosse que Faraó tivesse um apreço com Moisés como um avô, porque quem criou Moisés foi a filha do Faraó. Mas não, Moisés ele entende que não era sobre ele, mas de quem era por ele. E aí faz toda a diferença, porque ele é instrumento de Deus para fazer com todo o povo, né? E aí por conta dele, dessa atitude de Moisés, o povo pôde viver um novo tempo. Tiveram as suas vidas mudadas, assim como Moisés. E aí, esse encontro com Deus no Monte Horebe, que significa um monte de Deus, né? O capacitou para lidar com todos os desafios que viriam após a obediência dele. Ou seja, quando o Senhor aparece a Moisés, dá uma ordem, né, dá sinais, fala, eu vou com você, e Moisés ainda reluta um pouco, mas o Senhor fala, ok, vou mandar o seu irmão, aí ele obedece, ok, Deus, e vai obedecer. Toda essa experiência dele ali no Monte Horebe com o Senhor, que parece tão rápida, porque foi no mesmo dia, foi um dia, uma experiência, mas aquilo trouxe uma convicção para Moisés, foi um encontro tão forte, tão marcante, que muda a vida dele, o coração dele, né? E através da obediência dele, muda também toda uma história, porque aí Moisés volta, né? E a gente sabe tudo o que acontece, não é fácil a saída deles ali do Egito, o faraó não libera de primeira, mas o Senhor vai conduzindo, vai fazendo cada vez mais sinais e maravilhas, né? Até que chega o ponto quando o faraó os deixa ir e culmina, né? Como eu falei aqui no início, da parte que abre o mar, e eles passam pelo mar. Então, assim, o nível de milagres e maravilhas foi só aumentando. Mas aqui um ponto interessante é que, só para pontuar, Moisés, com a sua obediência, né, de aceitar, de obedecer ali o comando do Senhor. E eu lembrei de Abraão, que nós falamos ontem, né? Abraão também teve que obedecer o Senhor quando ele levou o seu filho para sacrificar. Então, a obediência, ela faz parte do processo. E Moisés, ele não apenas, quando volta para o Egito, confronta Faraó várias vezes. Ele lida também com as dúvidas, reclamações do próprio povo que ele estava liderando e querendo libertar. E a história de Moisés e os confrontos com Faraó nos ensina sobre a importância da persistência na fé, ou seja, daquilo que ele tinha convicção, que ele sabia quem era com ele e o que Deus tinha prometido, mesmo quando nós enfrentamos resistências e desafios que parecem insuperáveis, como nesse caso aqui entre Moisés e o faraó. E de novo a gente lembra de quem? De Abraão, que nós falamos ontem, que foi conhecido como o pai da fé. Então, de novo, obediência,
a fé, elas são cruciais nos nossos combates, né? Nos nossos desafios. E talvez você teve aí um encontro com Deus e você sabe que foi diferente, foi marcante, mas Deus te pediu para fazer algo que você está relutando em obedecer. Talvez você até tenha um bom argumento, assim como Moisés tinha com a questão da fala. Mas hoje, Deus te diz que não é sobre você, não é sobre a sua capacidade. Só obedeça, vá. Você vai ver que Ele é por você e com você nessa jornada. Através disso, não só haverá mudanças na sua vida, mas em muitas outras. Porque quando a gente está no propósito de Deus e o milagre, né, tudo aquilo que Ele quer começa a acontecer, não é só pra gente, é automático, acaba alcançando quem está ao nosso redor. E esse relato, né, de Moisés, que toda essa história, que não é uma história, mas uma história, porque é um fato, aconteceu, esse encontro único também na vida de Moisés, que muda ali, a partir desse momento, desse encontro no monte, muda a vida dele e de tantas outras. Foi um encontro único e profundo, que toda essa experiência dele possa te encorajar a também obedecer aquele que te chamou, porque Ele é com você. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, por essa presença, Pai, através da palavra, porque ela é viva e eficaz. Senhor Deus, alcança cada vida que está ouvindo esse devocional, cada lar, cada família. Paizinho, que o Teu Espírito Santo venha mesmo encorajar, fortalecer, Pai, a cada uma de nós a Te obedecer, Senhor. Mesmo que nos custe, mesmo que seja difícil, nos ajuda, Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas, o Senhor tem planos maiores e melhores, Pai. Usa-nos conforme o Teu querer. Nos faça, Senhor, lembrar que não é sobre nós, sobre nossa capacidade, mas é sobre o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter encontro com o Senhor, aquelas ainda que não tiveram, que possamos ter uma experiência, Senhor, única, profunda contigo, que a nossa vida seja transformada pelo louvor do Teu nome. Amém. Deus te abençoe.